Olá, sabe aquela sensação no final do dia? Um cansaço tão grande que até escolher o que assistir na TV parece uma tarefa impossível. Pois é, hoje a gente vai desvendar por que isso acontece e o mais importante, como proteger nossa energia mental para tomar decisões melhores. A nossa conversa de hoje tem 4 pontos principais. Primeiro, a gente vai identificar um cansaço que quase ninguém vê. Depois, vamos entender o que acontece por trás disso, aprender um protocolo bem prático para se proteger e, no fim, encontrar mais clareza para decidir. Vamos começar falando de um problema que, olha, talvez seja bem familiar. É uma sensação que muita gente acaba ignorando, achando que é preguiça, mas que, na verdade, é um sinal de alerta bem importante. Pensa naquela situação. A pessoa senta para fazer uma tarefa, algo que deveria ser super fácil, e, de repente, parece que surge uma barreira invisível. Uma resistência que não faz sentido nenhum. O corpo fica pesado, a mente trava. Por que será que isso acontece, hein? A primeira coisa que a gente precisa entender é exatamente isso. Não é falta de vontade, não é falta de disciplina. É um erro ficar se culpando nesse momento pensando que é só preguiça. O que está acontecendo é bem mais profundo. É um tipo de fadiga que não vem de esforço físico, sabe? É um esgotamento mental que vai se acumulando, assim, gota a gota, bem silenciosamente. A maioria de nós só percebe quando já virou uma exaustão de verdade. E de onde é que vem esse cansaço todo? Vem exatamente daí, das centenas, ou melhor, milhares de pequenas escolhas que a gente faz todo santo dia. Cada uma delas, por mais boba que pareça, consome um pedacinho da nossa energia mental. Ok, agora que a gente já identificou o sintoma, vamos entender a causa. Qual é o mecanismo que provoca esse esgotamento todo? O nome oficial para esse fenômeno é fadiga de decisão. E é um conceito real da psicologia, viu? Funciona assim: quanto mais decisões uma pessoa toma, pior fica a qualidade das próximas decisões. A nossa habilidade de escolher vai se desgastando ao longo do dia. E para ter uma ideia da dimensão disso, se liga nesse número que é de cair o queixo. Estudos mostram que um adulto toma, em média, cerca de 35 mil decisões por dia. É uma carga cognitiva absurda que a gente enfrenta, muitas vezes sem nem perceber. A melhor analogia para visualizar isso é pensar na nossa capacidade de decidir como se fosse a bateria de um celular. O dia começa com ela em 100% e cada escolha, não importa se grande ou pequena, gasta um pouquinho da carga. E como é que a gente sabe que a bateria está acabando? Bom, os sinais são esses aí. A pessoa começa a adiar tarefas simples, a tomar decisões por impulso, sem pensar direito, fica irritado por qualquer coisinha ou simplesmente foge de ter que decidir qualquer coisa. É o cérebro tentando economizar o pinguinho de energia que ainda resta. E isso não é só teoria, não. Esse estudo com juízes é um dos exemplos mais fortes. As decisões deles não se baseavam só nos fatos do caso, mas também no nível de energia mental de quem estava julgando. No fim do dia, com a bateria esgotada, a decisão padrão, a mais fácil, era simplesmente negar o pedido. Isso mostra uma coisa fascinante. O cansaço pode influenciar decisões de vida ou morte de um jeito totalmente inconsciente. Certo, o cenário parece meio complicado, né? Mas a boa notícia é que dá para proteger nossa energia. Vamos ver agora um plano de ação bem prático para gerenciar essa bateria mental de forma mais inteligente. A estratégia toda se baseia em 3 pilares, bem fáceis de lembrar. Simplificar a quantidade de decisões, estruturar como e quando a gente decide e, claro, recarregar ativamente a nossa energia. Vamos ver cada um deles? Primeiro passo: simplificar. Isso significa, basicamente, eliminar decisões desnecessárias da vida. Criar rotinas para não ter que pensar no que vestir ou comer. Colocar contas em débito automático. Em vez de olhar 20 opções de um produto, escolher só 3 para analisar. É o princípio que gente como Barack Obama e Steve Jobs usavam, usando sempre roupas parecidas para ter uma decisão a menos para tomar no dia. Em seguida, estruturar. Como a gente viu lá no estudo dos juízes, nossa melhor energia está de manhã. Então é esse o momento que deve ser usado para as decisões mais difíceis, mais importantes. Planejar o dia seguinte, na noite anterior, também é uma tática poderosa, porque a gente já acorda com o mapa sem gastar energia decidindo por onde começar. E, por último, recarregar. E isso é muito mais do que só dormir bem, viu? Pausas de verdade, longe das telas, são essenciais. A alimentação também tem um impacto direto. O cérebro consome muita glicose para decidir, então manter o corpo bem alimentado e hidratado é fundamental. E claro, exercício físico e uma boa noite de sono são os melhores carregadores de bateria que existem.
Então, quando a gente junta tudo isso, o objetivo não é parar de decidir, de forma alguma. A meta é retomar o controle da nossa própria energia mental. E aqui a gente chega no ponto mais importante de todos. Gerenciar a fadiga de decisão não é sobre virar uma máquina de produtividade. É sobre sustentabilidade. É sobre garantir que a gente tem energia não só para hoje, mas para conseguir continuar amanhã e depois, sem queimar todo o combustível de uma vez só. E é exatamente para isso que o padrão mental existe, para trazer ferramentas e insights que ajudem a construir uma vida mais intencional, com menos sobrecarga e, claro, com mais saúde mental. Se essa busca por mais clareza na hora de tomar decisões importantes faz sentido para você, considere se inscrever no canal. No nosso próximo encontro, a gente vai mergulhar num assunto que é primo da fadiga de decisão, a paralisia por análise. Sabe, aquele momento em que tem tanta opção na mesa que a gente simplesmente trava e não escolhe nenhuma. Até a próxima!